Bom que você veio. Bom Gil, bom Gil. Dormiu bem? Aí eu dormi maravilhosamente bem. Depois de ter feito essa inscrição nesse concurso, né? Fiquei pensando, cara, mas uma receita inventar alguma coisa, pensando. Essa questão da originalidade, né? O que eu posso inventar que seja bom o suficiente? E aí pensando, não veio nenhuma ideia, nada. Até que eu lembrei de uma coisa que eu já tinha feito, uma coisa que eu já fiz uma vez, faz muito tempo. Teve uma época que a minha avózinha, ela tava de repouso, né? Ela tava meio doente, precisou ficar de repouso. E foi uma época que a gente morava, ela não morava na mesma casa que a gente, né? Morava eu e minha mãe numa casa e ela morava um pouco mais afastada. Mas a gente morava perto de uma região, era região de chácara, de sítio, tinha muito mato, assim, eu chamava de floresta ali, né? Eu apelidei carinhosamente o lugar de floresta. E aí uma vez eu quis agradar minha avózinha, eu quis visitar ela estava doente, eu quis visitar ela pra conversar, né, pra ela se acalmar não, se distrair um pouco, né. E aí eu falei, mãe, eu vou fazer uns doces pra levar pra ela, o que você acha? Minha mãe falou, você é uma criança, menina, você não sabe mexer com coisa de cozinha. Eu falei, não, você me ajuda, mas eu quero fazer, eu quero inventar. Aí eu fui fazendo, fui misturando, fui colocando farinha, colocando isso, colocando aquilo. E aí eu fiquei pensando nessa receita. Ficou tão gostoso, porque depois eu, além da minha avó, a comida também comi um pouco. E eu gostei tanto que eu acho que eu vou fazer essa receita pro concurso. Acho que é uma boa ideia, porque fala um pouco de quem eu sou, da minha infância, né, de uma época marcante, porque essa época marcou muito a minha vida, aconteceram tantas coisas. Eu vou tentar lembrar como é que faz essa receita. Trigo, açúcar, ovos também, acho que três ovos. Acho que coloca 4 ovos para garantir, né? Ovos. Eu acho que era isso, eu não tenho certeza. Mas, como eu disse, né, essa época, você tem que mexer bem, porque fica muito dura a massa, porque vai pouco líquido, né, tanto leite quanto água, vai muito pouco, então tem que mexer bem, com bastante força e pra ficar mexendo sempre. Essa época ela marcou muito a minha vida, porque justamente no dia que eu fui levar esses doces pra minha avó, né, que eu fui visitar ela esse dia, tinha uma parte, né, nesse caminho para ir para casa da minha avó que era um pouco mais afastada da cidade, do centro ali, do comércio, das casas, né, tinha só mato e que era um pouco escuro, né, porque tinha umas árvores muito altas e era um pouco escuro. E eu já passei por lá diversas vezes com a minha mãe, mas nunca tinha ido sozinha lá, né. Nesse dia eu ia visitar minha avó sozinha, pensando nisso, né? E a minha mãe, sem eu nem falar nada, já me deu a ordem de não ir para aquele caminho, de ir por uma parte mais... Só que era muito demorado, era muito longo o caminho, eu ia ficar muito cansada, e aí eu meio que desobedeci a minha mãe, mas é coisa de criança, todo mundo, né? Uma vez na vida já deve ter desobedecido a mãe. Aí eu tava indo por esse caminho escuro, só que era tão perigoso. Por quê? Porque tinha uma história, sabe, boato, lenda, nesse lugarejo, de um lobo, que ele andava em 2 pernas e agia feito homem. Um lobo, sim, monstruoso, né? E todo mundo
mundo tinha medo, todo mundo falava, nossa, viu o lobo passar na minha janela. Na escola também eu ouvia bastante as outras crianças, que inventavam história, a maioria, né? Aí eu comecei a fui por esse caminho sem nem pensar nesse lobo, sem nem lembrar dessa história, dessa coisa. E aí, no meio do caminho, numa parte que estava mais escura, eu dei de cara com o lobo. De cara, um lobo enorme, assim, nossa, eu fiquei morrendo, apavorado. Ele estava mais ou menos aí onde você está, um pouco distante de mim, assim, mas não muito. Na hora eu entrei em choque, né? E ele queria os doces que eu estava levando. Ele queria a cesta de doces que eu estava levando para minha avó. Eu fiquei um pouco mais aliviada, né? Mas ainda assim, não queria dar os meus doces para ele, porque eu estava vindo visitar minha avó, levar os doces que eu tinha feito, etc. E aí eu ludibriei ele, falei que não tinha doce nenhum na cesta, estava enganado, era só umas flores, umas coisas para agradar minha avó, umas coisas assim. Né, que a cesta estava coberta, ele só foi pelo cheiro. Eu falei, não é doce, que eu comi em casa, minha roupa ficou suja. E tem uma história lá, né, e estava levando só umas flores pra minha avó. Ele acreditou, fingiu que acreditou, não sei, e deixou eu ir, né, em paz, fui indo pra visitar minha avó. E aí eu olhei pra trás assim e vi passando rapidinho, e aí chegou uma parte do caminho que eu me dei conta de que ele estava me seguindo. Fiquei apavorada, né? Ele vai saber onde que é a casa da minha avó. E aí eu fui fazendo curva, fui indo mais pra lá, fui virando e fazendo um caminho muito louco. Até que eu me perdi. Eu olhei pra trás do lobo, não tava me seguindo mais. E eu tava perdida. Não sabia pra que lado ir pra chegar na casa da minha avó. Aí fui andando, andei, foi escurecendo cada vez mais, foi ficando muito escuro, muito escuro. Falei, nossa, minha mãe deve estar super preocupada agora. Não tinha telefone na época, né? Não tinha como ela ligar pra minha avó avisando que eu tava indo pra lá. E nem como minha avó ligar pra minha mãe falando que eu já cheguei. Então, em relação a isso, eu fiquei mais despreocupado porque, minha mãe não sabe se eu cheguei ou se eu não cheguei. Mas, né, horas e horas sem nem ter chegado ainda, eu comecei a ficar com um pouco de medo por mim mesma, né? O que podia acontecer, se aquele lobo voltasse. Aí eu continuei andando, fiquei muito cansada. Aí, finalmente, cheguei na casa da minha avó, uma parte assim, um pouco mais escondida, no meio de umas árvores altas, uns arbustos, etc. Cheguei, e aí bati, né, na porta da minha avó, forte, porque minha idosa, né, velhinha, meio surdinha ela era. Bati forte, né, não respondia. Eu falei, nossa, mas também não é pra tanto, né. Bati mais forte, e ela não respondia. Não atendeu, não foi lá ver, nada. Aí eu bati bem forte, sim, e aí eu ouvi, eita, Chapeuzinho, porque era um apelido, né, Chapeuzinho, que me deram naquela época, minha mãe, né, todo mundo, porque tinha uns chapéus que todas as meninas usavam, era moda da época, e aí eu queria muito pedi pra minha mãe comprar um pra mim vermelho. E eu só usava ele, não tirava da cabeça, tava o tempo todo com aquele bendito Chapeuzinho vermelho, né. E aí, entra, Chapeuzinho. Bati mais uma vez, pra ouvir de novo a voz dela. Entra, Chapeuzinho. E a voz dela tava muito esquisita, Não era nem coisa de gente que tá gripado. Não, tava muito estranha, meio grossa, meio áspera. Aí eu entrei, né? Tava aberta a porta, eu entrei. Cheguei, vozinho, trouxe esses doces pra senhora. Não deu muita atenção pro que eu falei, sabe? Não tava prestando muita atenção em mim. Aí eu cheguei perto dela assim, falei, nossa, vozinha, mas que nariz grande a senhora tá, seu nariz tá muito grande. Aí ela falou, é pra eu sentir o cheiro do seu perfume melhor. Oi, é Chapeuzinho Vermelho. É da cozinha da Celeste? Ela tá aí? Não tá não, desculpa. Voltando. Senti o seu cheiro melhor, do perfume e tal, aí... os doces, né? Aí eu cheguei mais perto, né? Falei, nossa, mas que olhos grandes a senhora tem, né? Por que seu olho tá tão grande assim? É pra te ver melhor. Que boca grande a senhora tem. Quando eu falei isso, levantou da cama, tirou aquela peruca, tirou aquela roupa e era o lobo. O lobo tinha chegado até a casa da minha avó, não sei o que ele tinha feito com ela. Na hora eu não sabia, né? Fiquei
perdidíssima, fiquei confusa, fiquei com medo, fiquei assustada. Saí correndo pela casa. O que você fez com a minha avó, pelo amor de Deus? Né? Correndo, apavorada eu tava. E aí... Olha aqui, Celeste. Não adianta você desligar na minha cara, Não, não, viu? não dá Eu sei agora muito não, bem tá? que é você. Mais tarde você liga. Tchau, querido. Aí saí correndo pela casa, saí pela porta dos fundos, dei a volta na casa e aí... Olha, Celeste, você pode Oi. se preparar porque eu já contratei meus advogados, tá bom? Essa história acaba hoje. Hoje, sua mentirosa farsante. Você roubou minha história. Fique sabendo que tá todo mundo... Aí, finalmente, né, vi o que tinha acontecido, ele tinha trancado minha avó e... Aí, enfim, aí ela experimentou os doces, né, depois que o louco foi embora, depois que resolveu toda essa confusão, e experimentou os doces e adorou, né, achou uma delícia os doces. E eles eram fritinhos, assim, inclusive, deixa eu ver se já ficou pronto aqui. Eles eram fritinhos e eles ficavam fofinhos e suculentos, sabe? Assim, olha, deixa eu pegar um aqui pra vocês verem. E, só que eu não sei se eu vou dar pra usar pra esse concurso, porque amanhã você volta pra gente fazer outra coisa, tá? Amanhã você vem de novo e a gente tenta fazer uma outra coisa, sei lá, ver uma receita aí, você pode também me dar umas ideias, me ajuda a me inspirar em alguma coisa. E aí a gente faz uma coisa, mas os docinhos são esses, né? A gente diversos doces na cesta, né? E foi isso, né? Assim, essa história muito, muito louca que aconteceu comigo, que eu vivenciei essa história louca aí, e é isso, né? Eu vou guardar o livro lá, tá? E aí você pode ir pedindo Uber, que eu pago quando ele chegar aqui, eu te dou o dinheiro quando ele chegar aqui, pode pedindo Uber, que eu vou guardar esse livro rapidinho e usar o banheiro, tá? Aí você pode ficar à vontade se quiser tomar uma água, quiser ficar mais um pouco também. É que eu preciso muito dar uma saidinha, tá? Licença e até amanhã, né? Aí com licença.